Ivan aqui, tudo bem? Mais uma vez, se você está assistindo esse vídeo, talvez você tenha assistido outro, que eu estou falando sobre vida no campo, para quem quer se mudar para o campo, quer ter um sítio, uma chácara, se você é milionário, quer ter uma fazenda, é outro perfil de gente, não sei se isso aqui vai te ajudar, enfim. No outro vídeo eu falei por que eu me mudei para o campo, e agora eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre se vale a pena se mudar para o campo. Vale a pena você vir para a roça? Vale a pena você se mudar para um local dos sonhos, aquele local que você fala assim, não, quando eu me aposentar, eu vou me mudar para lá. Vou comprar uma chacrinha, eu vou ficar lá e não quero fazer mais nada. Será? Será que você vai esperar tanto tempo assim para você se mudar para esse lugar? Talvez você possa se mudar, começar a ver isso hoje, adiantar essa ideia, né? Olha o caramelo aqui. O que é caramelo? Nem sei se você está aparecendo no vídeo. Acho que não, sobe aqui. Sobe aqui. Olha o caramelo aqui. O caramelo é o cachorro mais carente do mundo. Mas pense num cachorro feliz, que vive solto, correndo por aí. Correndo atrás de gambá, passarinho, hein? E gado do vizinho. Lá embaixo, ó, do outro lado do vale, essa montanha que você está vendo, não faz parte do nosso sítio não, é do vizinho. E lá às vezes tem muito gado, mas eles fazem a festa correndo atrás do gado. Enfim, voltamos pro assunto aqui. Fica quieto aí, caramelo, para. Vale a pena você se mudar para o campo? Será que vale a pena? Estou com a minha colinha aqui, porque senão, né, a mente vai longe. E aí eu não consigo focar no assunto que eu quero falar com você. Na minha opinião, vale muito a pena, mas muito, muito assim a pena. Se você fosse colocar numa balança, sabe quando você colocar assim um pedregulho do lado positivo e assim um punhado de pedrinhas do lado negativo. O pedregulho vai ganhar disparado com as vantagens que você vai ter de se mudar para o campo. Mas você precisa se planejar. Se você não se planejar nessa transição, que é importante demais, você vai se arrepender amargamente, você vai arrumar problemas para a sua vida que você não tem ideia da dor de cabeça que vai ser. Então, assim, eu coloquei algumas coisas aqui que eu pensei rapidamente, perdão, sobre esse assunto. Eu queria falar para você. Quem sabe isso te ajuda. Quem sabe isso faz você despertar para alguma coisa que você não tinha pensado ainda, por mais óbvia que sejam as coisas que eu vou dizer aqui, eu tenho certeza que isso talvez ajude você. Veja bem, sua família aceita essa ideia? Ou você vai se mudar sozinho para o campo? É só você e sua casa, mais ninguém? Não é. Provavelmente vai a sua família junto, entendeu? Vai mulher, filhos, sogra, sogro, papagaio, cachorro, cunhada, não sei quem mora com você. Você precisa ter isso muito claro na sua mente. Sua família apoia a ideia, porque quando a família está assim, nessa ideia, ó, todo mundo juntinho, a coisa deslancha, vai fácil. Põe isso na sua cabeça. Sua família está de acordo, está todo mundo fechado nessa ideia, nesse propósito, aí a coisa anda. Acredite em mim, eu sei do que eu estou falando. Outra coisa, você sabe que você vai ter que lidar com problemas que talvez você nunca pensou em ter que lidar? Ainda mais se é você que não está nadando em dinheiro, que vai contratar funcionário caseiro, que vai resolver tudo para você. Se você não é desses, assim como eu não sou, você vai ter que meter a mão para fazer. Ou você vai colocar a tua mulher para fazer as coisas, não é, né? E os machos aí, os peitos cabeludos, que vão ter que colocar a faca no dente e aprender a resolver as coisas. Porque parou de vir água, porque acabou a energia, está com goteira na casa, entrou bicho no forro, e, sabe, diferentes problemas você vai ter que resolver. Para pensar nos possíveis problemas que você pode ter, olhando com carinho para o local que você vai morar. Começou a chover. Vamos ver se dá tempo de gravar antes de eu me molhar todo. Alguém da sua família tem necessidades especiais? Você precisa pensar nisso. Porque não adianta você sair da cidade e ir para um lugar ermo, longe, a quilômetros do asfalto, que nem chega energia, porque tem gente que é desses, que quer ser um ermitão,
o cara das cavernas, sobrevivencialista total. Mas se tem alguém com necessidades especiais na sua família, meu amigo, não vai dar certo. A coisa não vai fluir. Você não vai conseguir ter esse estilo de vida. Você precisa pensar nisso, entende? Você precisa pensar, mesmo que não tenha ninguém com necessidades especiais, não adianta você se isolar no meio do nada. Você precisa parar para pensar que se tiver uma emergência médica, você tem que ter fácil acesso. A estrada é tranquila, só 4x4 que chega, dá para ir de boa. Há quanto tempo você está do hospital? Há quanto tempo você está de uma emergência? Uma picada de cobra, de escorpião, uma aranha venenosa, alguma coisa, isso tudo tem que estar na sua cabeça. Se é você que vai tomar essa decisão, ou um homem, ou uma mulher, não sei quem, você precisa ter isso em mente, não se esqueça disso. Bom, a chuva está apertando, eu não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. O carro que você tem é próprio para onde você quer morar? Quer morar no alto de uma montanha, estrada de chão. Chegou a época da chuva, meu amigo. Seu carro, seu Civic, seu Corolla, seu carro de tração dianteira não vai subir. Não vai. Vai ficar lá embaixo. Como é que é a estrada que você vai morar? Como é que é o acesso? Como é que funciona isso? Você precisa pensar nisso. A chuva apertou, eu vou dar um pause e vou colocar o celular para dentro. Espera aí. Fazendo uma tomada aqui, ó, rapidinho para vocês verem como está o céu. Ó. Olha a nuvem. Eu acho que vai dar arco-íris, hein? A chuva lá, ó. Aquela mancha lá, ó, parece uma nuvem borrada para baixo assim, ó. É chuva forte. Mas olha só que bonito. Olha a vista. Isso é bom demais, cara. Eu olho para isso daqui todo dia e fico assim, rapaz, como Deus é grande. Ó, vou vir um pouquinho para a chuva aqui, ó. O pôr do sol vai ser lá, ó. Quem sabe eu consigo fazer um videozinho do pôr do sol. Hã? Vamos para dentro para continuar nosso papo. Vim para dentro, a chuva apertou, mas está um pôr do sol muito bonito. Estou aproveitando a luz aqui do pôr do sol, acho que vai ficar uma tomada bonita aqui, né? A vista aqui da sala vai ficar legal. Mas voltando aqui, olha, estava falando do seu carro. Se você não se preocupar com o tipo de carro certo para onde você vai morar, isso pode ser um problema muito sério, porque você pode simplesmente comprar o sítio, já com uma casa pronta, fazer a mudança e não se preocupou na época da chuva. Se o acesso é difícil para onde você vai morar e o seu carro vai levar e, sabe, vai permitir que você chegue e saia do seu sítio em qualquer situação. Você precisa ter isso em mente, entende? Isso é muito importante. Outra coisa, como que você vai ganhar vida? Como que você vai ganhar dinheiro? Porque se você não parar para pensar nisso, isso também vai ser uma questão muito séria. Se você pensa que você vai se mudar para o campo, como eu conheço algumas pessoas que pensavam assim, vai se mudar para o campo, vai plantar um monte de alface, vai viver de alface, isso pode ser um tiro no pé muito grande. Pode gerar uma crise no seu casamento, na sua família, por falta de dinheiro. Entendeu? Então, não que você seja desse perfil, não sei se você quer se mudar para o campo para ser produtor e viver disso. Se você quer se mudar para o campo para ser produtor, eu tenho certeza que você vai se planejar, vai procurar saber se tem vazão para o que você quer cultivar, qual é o custo do cultivo, qual é o clima certo, qual é a época certa, como que você vai fazer para escoar a sua produção. Tudo isso tem que ser pensado. Não é simplesmente se mudar e vou fazer. Você precisa planejar. Eu aprendi que se você planejar as coisas direitinho, dificilmente você vai ter algum imprevisto. A maioria das vezes que você planeja, principalmente numa decisão tão importante como essa, você vai conseguir ter êxito no que você está querendo. Você vai conseguir ter discernimento, saber se o que você vai fazer é o melhor ou não, certo? Muito bem. O sítio já tem casa pronta?
Você precisa pensar nisso. Ah, o sítio já tem casa pronta. Não vou entrar nem na questão dos valores de um sítio, de uma terra, se já tem ou não tem benfeitoria, se já tem ou não tem uma casa, uma garagem, um poço, um quartinho de ferramentas, cerca, muro, não sei, entendeu? Se já tem casa pronta, qual é o tipo de reforma? Vale a pena comprar com a reforma que você vai fazer? Não vale a pena? O que você vai precisar fazer? Tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. Porque no fundo, deixando todo o romantismo de lado, deixando toda essa questão de vida no campo, natureza, paisagem, pôr do sol, tudo isso vai pelo ralo, vai por água abaixo quando se trata disso daqui e você não consegue fazer o seu sonho ser um sonho de verdade. E isso é muito sério que eu estou falando, muito sério mesmo. Se você não ponderar o que cabe no seu bolso, se você não ponderar o que você consegue realizar de acordo com o que está no seu bolso, eu não vou dizer para você nunca entrar em dívida, porque às vezes é necessário, mas você precisa ter certeza do que você está fazendo. Você precisa ter certeza se a reforma que você vai fazer vale a pena. Você precisa ter certeza se não é simplesmente o corretor ou o vendedor que está floreando muito o pavão e você está aceitando fazer vista grossa para coisas importantes que você não percebeu. Entendeu? Então, seja frio. Seja calculista nesse momento, seja um cara que planeja, que escreve as coisas, porque isso pode ser o divisor de águas entre realizar um sonho e pegar um pesadelo e colocar na sua cabeça. Certo? Beleza. O sítio já tem água? Precisa cavar um poço? Tem nascente? A água vem da onde? Vem do vizinho? Já tem água pronta? Não tem? Como é que funciona tudo isso? Qual é a qualidade da água? É salobra? Não é? Tome cuidado com essa questão da água. Deixa eu só tirar um pouquinho o sol aqui da minha cara, peraí. Acho que melhorou um pouco aqui. Veja bem, a chuva apertou. Essa questão da água que eu estava falando. Às vezes você vai ver um sítio, você vai ver uma chácara, vai ver alguma coisa assim, e o corretor ou o proprietário chega para você e fala, não, lá tem água por gravidade, água de nascente, desse tipo de coisa. Você ouve muito isso. E isso valoriza muito o preço da propriedade. Valoriza muito. Porque isso é o ouro transparente. No meio rural, ter uma nascente dentro da sua propriedade é uma vantagem absurda. Isso valoriza muito. Mas você precisa ter cuidado com uma coisa. Muitas vezes, a depender da época do ano que você vai ver essa propriedade, aí mostram para você lá canalizado, descendo aquela aguinha lá, aquela nascente bonitinha e tudo mais, e você fica maravilhado e tira foto e liga para a esposa, liga para o marido, liga para a cunhada, para o parente, achamos o sítio, um sonho, vamos ter água e tudo mais. E essa água é sazonal. O que isso quer dizer? Que na época da chuva a água está encharcada, tem aquela minazinha de água que fica fluindo ali durante alguns meses. Chega a época da seca, acabou, não tem mais. E aí? O que você vai fazer? Você já comprou, já começou a construção, está feliz da vida e de repente não tem água. E aí lá vai você ter que fazer orçamento de poço, cava um poço, e aí você tenta furar e não consegue achar água. E aí, como é que funciona? Entendeu? Isso você precisa parar para pensar. O que eu deveria fazer então na hora de comprar? Na minha humilde opinião, procure saber se aquela água não é sazonal. Qual é a melhor época então para você buscar sítio, procurar? Na época da seca. Na época da seca. Se o cara te mostrou uma mina na época da seca, é porque aquela mina é perene, não é sazonal. Entendeu? Pergunte aos vizinhos. Procura um vizinho mais próximo, sabe daquela mina e tal e tudo mais. Claro, longe do corretor, longe do vendedor, né? Procura saber, procura se informar e você vai descobrir a verdade sobre essa questão da água. É muito importante isso, não se esqueça. Energia elétrica, já tem energia? Maravilha, ótimo, isso é muito bom, já chega energia lá. Não tem energia.
o fio de alta tensão passa longe, vou ter que trazer aqui, ou nem é tão longe assim, eu vou ter que comprar alguns postes e um transformador. Você sabia que se não tiver nada construído no sítio, se for só a terra, você vai ter que pagar por isso? Um vizinho meu, um conhecido meu, amigo, aliás, ele comprou um sítio que passa o fio de alta tensão na rua, na frente, a 100 metros assim, mas não tem um transformador. 14 mil reais que ele vai ter que desembolsar, fora os postes, entende? Então assim, tudo isso você precisa ponderar antes de comprar um sítio. Não se esqueça disso, isso é importante. Documentação do sítio, como é que tá? É compra e venda, é aquele contratinho de gaveta que você foi lá, reconheceu firma, o comprador, o vendedor reconheceu firma e pronto. Onde é que isso está registrado? Em lugar nenhum, só na gaveta. Entendeu? O que você precisa saber? Essa propriedade tem matrícula no cartório de registro de imóveis? Tem uma matrícula? O ITR está pago? Ah, Ivan, o que é o ITR? É o equivalente ao IPTU na cidade. O ITR está em atraso? Está pago? A matrícula está válida? Está no nome de quem essa matrícula? Quem é que está vendendo para você? É o mesmo nome que está na matrícula? Cuidado com isso. Pode ser alguém te dando um golpe e você está comprando um sítio que não é da pessoa. Ele pode estar vendendo para você, daqui a uns meses está vendendo para outra pessoa e para outra pessoa e nunca mais você acha esse cara. Então, assim, se atente com isso. Importante. Enfim, eu falei de alguns problemas que você pode ter se você não se planejar e eu tenho certeza que talvez você tenha ficado com aquele sentimento assim de que comprar sítio vai ser um problema na sua vida e você não vai conseguir resolver nada. Isso é um vespeiro, é melhor não se meter com isso porque você vai se arrepender e você acaba desistindo. Não, calma. Calma, 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 meu amigo. Não é assim, tá? Existem muitas possibilidades de você se dar mal numa história como essa. Assim como comprar um apartamento, uma casa, um carro, enfim, tem muito golpista por aí, tem muita gente desonesta, tem muita gente que, da mesma maneira que maqueia o carro usado, que maqueia tudo, que parece que é o carro dos sonhos e é uma bomba relógio, tem gente no meio rural que faz isso na compra e venda de sítio. Então, assim, se você se atentar para as coisas básicas, você vai evitar problemas grandes. Olha que frase legal. Se atente para questões básicas e você vai evitar problemas grandes. Porque só nessas questões básicas que você vai se atentar e tentar não cair em problema, coisas pequenas que você se atenta vai evitar problemões assim, ó, que vão transformar o seu sonho num pesadelo. Mas, Ivan, e aí? Vale a pena, afinal de contas? Tem uma coisa que eu te digo. Se você conseguir se planejar para evitar imprevistos, os benefícios vão ser imensuráveis. Que palavra, hein? Estou ficando poético já com essa chuva no pôr do sol. Imensuráveis, ou seja, você só vai ver coisa boa acontecendo. Coisa boa acontecendo. Ah, Ivan, tudo é flores, tudo é um sonho, tudo é maravilhoso. Não, não é. Você vai ter problema? Vai. Como em qualquer lugar, meu amigo. Como em qualquer empreendimento. E isso é uma mudança muito séria na sua vida. Não é uma coisa que para ser levada assim de qualquer jeito. Você precisa se planejar, pesquisar, estudar. Entende? Se você fizer isso, eu garanto para você que no final de tudo, quando você estiver morando, como eu estou morando, uma paisagem assim, entendeu? Numa chuva gostosa, num final de tarde, aquele cheirinho de terra molhada, barulhinho de chuva no telhado, e olha que eu moro numa casa de madeira. Rapaz, eu não consigo nem explicar de como isso é bom. É muito bom, cara. Que sensação boa. É muito gostoso. Vou falar um pouco aqui das vantagens, para você não ficar desanimado. Não desanima, cara. Fica comigo aqui, não desanima. Hoje, a maior vantagem para mim, assim, disparado de morar no campo, é paz.
Meu amigo, isso não tem preço. De tudo que a gente já gastou em família nesse sítio, eu coloco numa balança tudo que a família gastou e o que a gente tem, meu amigo, a paz tem um peso sem igual. Paz, cara, isso é surreal. Preocupação com a vida urbana? Esquece. Preocupação com a violência na cidade? Esquece. Isso não te pertence mais. Assalto a qualquer momento? Esquece. Andar com o carro só com o vidro fechado? Esquece. Isso não te pertencerá mais, meu amigo. Não faz parte mais da sua rotina. Poluição, ar poluído. São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, aquele ar pesado, fumaça de escapamento, pichação para todo lado, lixo jogado no chão. Esquece. Isso não faz parte mais da sua realidade. E te digo por experiência própria, você vai na cidade grande resolver alguma coisa, você vai sentir um contraste enorme. Você vai olhar para aquilo porque você... Sabe o que acontece? Você se acostuma fácil com o lixo e você se acostuma fácil com o que é bom. Espero que você não me entenda mal, não estou dizendo que você mora no lixo. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só estou querendo te falar, meu amigo, que você se acostuma com a poluição, com a violência, com o engarrafamento e você acha que isso é normal. Isso não é normal. O meu novo normal é isso. Esse é o meu novo normal. Pode ser o seu também. Conta de água. Se você tem um poço, uma mina, esquece conta de água. Isso não mais vai ser um problema da sua vida. Não vai. Engarrafamento todos os dias. Esquece também. Porque normalmente, se você mora numa área rural, sabe o que tem na área rural? Cidades pequenas. E sabe o que não tem em cidades pequenas? Engarrafamento. Sabe o que não tem em cidades pequenas? Pichação, rua suja, lixão, aquele monte de lixo acumulado na esquina da rua, com um monte de cachorro comendo lixo, rato, doença, valão. Isso não vai fazer mais parte da sua realidade, meu amigo. Filhos presos no play do prédio e você não tem coragem de sair com seus filhos na rua, tirando foto com o celular, tranquilo, tá numa praça, despreocupado. Na cidade você não tem isso. Na cidade você está sempre preocupado, bala perdida, sabe? Com gente doida, bêbado, viciado, cracudo. Nem sei o que é isso aqui, entendeu? Vizinho chato. Isso é uma coisa muito séria. No prédio que eu morava, a vizinha de baixo, só pela misericórdia de Deus para aturar aquela mulher. Cadê? Não tenho mais. Aquele síndico chato pra caramba do seu condomínio, cheio de regrinha, cheio de mimimi, esquece. Você não vai ter mais. Então, meu amigo, paz tem muita, segurança muito mais do que na cidade. Então quer dizer que no campo a segurança é absurda. É muito maior do que na cidade. Você não vai ter a mesma preocupação que você tem na cidade. Tranquilidade para andar com sua família pela natureza. Maravilha, paisagens lindas toda hora. Melhorar absurdamente seu relacionamento com Deus. Não sei se você é cristão, isso é uma prioridade para mim. Aqui na natureza você vai conseguir fazer isso. Porque você está no meio da criação. Você vai conseguir fazer isso. Achei que estava entrando água ali, mas não está não. Atividades saudáveis para o corpo e para a mente. Meu amigo, no campo é o que não falta, é motivo para você ter atividade física. Desde capinar, roçar, desde fazer uma bela de uma caminhada em meia natureza, corridinha no campo. Você pode fazer uma barra e uma paralela no quintal da sua casa. Você tem todos os recursos, todo o espaço, todo o cenário para você cuidar da sua saúde.
Isso não tem desculpa. Não tem desculpa. Se você quer um lugar com ar puro, linda paisagem, paz e tranquilidade para cuidar do seu corpo e da sua mente, é aqui no campo, pode ter certeza. O que mais? Plantar qualquer coisa que você quiser. Você vai ter espaço. Mesmo que seja uma chácara pequena de 1000 metros, vai ter espaço para você fazer uma hortinha ali. Vai ter espaço para você plantar sua couve, seu alface, seu tomate, seus temperos, ter um galinheiro pequeno, não sei. Vai ter espaço, cara. Você sabe o que é a sensação de você plantar alguma coisa, depois de, sei lá, colher e comer com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família? Cara, é surreal de bom. A gente plantou feijão vermelho aqui. No mercado é uns R$14 o quilo. Aqui a gente fez uma experiência. Plantamos uma área pequena lá, colhemos 6, 7 quilos, eu acho. O feijão fica pronto na pressão em 5 minutos. 5 minutos o feijão está pronto. O sabor é totalmente diferente. Cara, só para quem dá importância para isso, talvez você esteja assistindo e está falando assim, grandes porcarias isso. Para mim é importante. E é uma sensação muito boa, é uma experiência muito legal. Entendeu? Você vai se fortalecer física e mentalmente. Pode ter certeza disso. Porque o campo, ele te oferece desafios, essa é a palavra. Você vai ter que resolver muita coisa. Você vai ter que aprender muita coisa. Você vai ter que se virar. Porque no campo você não pode, não, tem que trocar uma tomada, liga para alguém. A mangueira furou, liga para alguém. Faltou energia, liga para alguém. Você tem que se meter a mão para fazer, cara. Você vai ficar mais forte. Mentalmente, você vai ficar mais estruturado, você vai ficar mais preparado para resolver as coisas. Pode acreditar em mim. No final das contas, você vai perguntar para você mesmo, por que eu não fiz isso antes? Se e somente se você planejar essa transição direitinho. Se você não planejar, vai virar um pesadelo na sua vida. Pode ser uma coisa que vai se arrastando durante anos até você se mudar para lá. Entendeu? Mas se você tiver apoio da sua família, tiver foco, tiver planejamento, principalmente financeiro, e eu não estou dizendo que você tem que ter milhões, que você tem que ter muito dinheiro no banco e tal, não. Negativo. Tem amigo meu que comprou chácara de 1.500 metros por menos de R$100.000. A depender da região do Brasil onde você quer ir morar, você vai comprar, vai trocar um carro velho numa chácara. Agora, se você tem uma condição melhor de comprar um local que já tem uma casa, ou comprar a sua propriedade, construir a sua casa, tudo isso precisa ser muito bem pensado. Não transforme o seu sonho em pesadelo. Só vai depender das suas decisões, do seu planejamento. Acredite em mim, eu sei do que eu estou falando. Ivan, então você planejou tudo, você foi o guru do planejamento. Não fui. Não fui. Cometi erros. E por conta dos erros que eu cometi, eu estou dizendo para você algumas coisas para que você não cometa os mesmos erros. Certo? Bom, vou fazer uma tomada aqui da chuva, para vocês verem mais ou menos. E o vídeo fica por aqui. Até o próximo. Abraço.